noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Esse momento da nossa reunião pública, que é a Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, realiza toda terça-feira, às 19 horas, com o intuito de divulgar a nossa doutrina espírita. A Casa de Batuíra realiza um trabalho de relevo. Agradecemos muito a sua participação. A nossa convidada hoje é a nossa querida Santa Berbert, tarefeira de nossa casa. A página de abertura é do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra, lição número 40. Nos testemunhos do bem. Digam outros que o mal vence o bem. Afirmem outros que o bem é derrotado. Não permitamos que pensamentos de tristeza ou abatimento se nos insinuem no espírito nas horas de crise. Sabemos que as chagas espirituais, abertas pela violência ou pela incompreensão, constituem dores enormes. O hábito, a dignidade, a consciência tranquila e o amor ao trabalho afastam-se terrivelmente feridos dessas refregas, nas quais o coração parece cavalgado, pesadelos mortais. No entanto, é preciso refletir que, depois de cada testemunho vencido, é como se houvéssemos conquistado a prerrogativa de nova reencarnação. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez em tua casa de Batuíra. Rogamos que o Senhor abençoe a tua serva que fará uso da palavra essa noite, para que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentoras de nossa casa, e que possamos aprender um pouco mais de lições firmes e seguras que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, abençoa-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa tarefeira da casa, Sandra Berbert, está com a palavra. E você tem até 19h50. Muito obrigado, tá? Desde já. Obrigada, Hélio. Obrigada a todos. Deus continue abençoando a todos nós nesse momento. Eu confesso que não estou muito habituada com o compartilhamento de tela no Zoom. Eu não estou conseguindo aqui fazer o compartilhamento, embora não seja imprescindível, mas acho que sempre é bom, né, quando as pessoas podem acompanhar lendo, só que eu realmente não estou conseguindo achar aqui o arquivo que eu preciso colocar. Enfim, o que a gente hoje vai conversar? A ideia é nós conversarmos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver esse livro, né, o Evangelho à mão agora, pode pegar lá o capítulo 9 e olhar o item 10 do capítulo 9. Esse capítulo 9 do Evangelho, ele vem intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então já é um capítulo que nos remete à mensagem lida na abertura da reunião, do nosso encontro, que fala justamente sobre o fato de que nós, muitas vezes, achamos que o bem está sendo superado, achando que o bem está sendo derrotado pelo mal. Nós temos, muitas vezes, uma visão pessimista do momento atual da humanidade, uma visão pessimista do que nos cerca,
do que está acontecendo com a Terra. Muitas pessoas, mesmo no meio espírita, quando falam da transição planetária, pintam um quadro negativo, um quadro derrotista, um quadro de o mal está vencendo. E o que o capítulo 9 do Evangelho já nos diz há bastante tempo, e é baseado nas palavras de Jesus, é que ser brando e pacífico não significa ser conivente com o mal, não significa ser omisso diante das situações que precisam da nossa atitude, da nossa postura. Porém, é sim aquela postura, aquela posição, aquela atitude mental da não agressividade gratuita, da não agressão, da não resposta à altura. Isso é ser brando e pacífico. Se eu recebo uma ofensa, eu não tenho que dar na mesma moeda, eu não tenho que devolver na mesma força a agressão que eu sofri, eu não tenho que revidar em pé de igualdade, porque essa não é a atitude preconizada por Jesus, porque essa não é a atitude saudável, não é a atitude que leva a frutos duradouros. Tudo aquilo que a gente conquista a partir de uma atitude agressiva, a partir de uma atitude beligerante, volta para nós, é devolvida a nós essa vibração, essa energia, essa posição mental, emocional que nós enviamos para outra pessoa, outras pessoas. Então, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, dentro de uma série de considerações e colocações dos espíritos a respeito da brandura, da mansuetude, da pacificação, nós temos lá o item 10. E o item 10 nós vamos começar a falar sobre ele lá pelo final, pela assinatura. Quem assina este item no Evangelho é o espírito Hahnemann. E quem é esse espírito? Muitos que já ouviram falar sobre a homeopatia conhecem alguma coisa da história, da vida desse médico, desse homem que criou, que organizou um conhecimento terapêutico de tratamento de doenças numa época em que o que se preconizava na medicina eram exatamente atitudes e tratamentos agressivos, atitudes e tratamentos que muitas vezes causavam tanta destruição quanto a própria doença que estava propondo tratar. Então, Hahnemann, desencantado com esta medicina, desencantado com o fato de que aquilo que essa medicina conseguia oferecer ao homem era muitas vezes mais sofrimento do que solução para os problemas de saúde, Hahnemann começa a enveredar por um caminho de pesquisa, de busca de conhecimento. Então, a partir da tradução de diferentes livros, de diversos autores, a partir do estudo de várias correntes de medicina antigas, autores antigos, já colocados como antiquados, obsoletos, superados na medicina daquela época, ele vai atrás desses autores, ele vai atrás desses conhecimentos e ele resgata
muitas informações, ele resgata muito desse conhecimento e ele começa a ter ideias. Ele vai juntando informações e compondo um novo conjunto que se transforma numa ideia que se demonstra muito à frente da época. O que hoje a física, a medicina, a biologia estudam, descobrem, aprendem, vislumbram, começam a abrir essas caixinhas de conhecimentos para entender melhor o corpo humano, as reações que o corpo humano tem, começa a entender melhor a ação de agentes externos, a ação de elementos que naquela época não se tinha noção, não se tinha ideia. À época de Hahnemann, o conhecimento sobre as doenças era um conhecimento que hoje é muito, muito aquém do que nós já conhecemos. Os miasmas, como se fossem vapores e gases, elementos presentes no ar que, de alguma forma, conseguiam entrar no corpo humano e gerar adoecimento. Essa é a teoria sobre a qual Hahnemann se baseia para falar a respeito do tratamento da ação dos medicamentos homeopáticos. E hoje, além de todos os elementos biológicos conhecidos, que realmente muitas vezes são transmitidos pelo ar, como os vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos, que cada vez mais são estudados, descobertos, e novas doenças e novas agressões ao nosso corpo físico surgem. Além disso, ainda temos também, com a física, o conhecimento de que há ações que se fazem dentro de elementos atômicos no nosso corpo. Mudanças, ações, interferências em campos ainda mais sutis, íntimos de células do nosso corpo. Então, entendamos a grandiosidade do trabalho de Hahnemann, porque a época do estudo de Hahnemann, nós não tínhamos na medicina tantas informações e tanto conhecimento como temos hoje. E ele foi capaz de, apesar de toda essa falta de conhecimento e informações materiais aqui na Terra, ele foi capaz, como espírito, de, trazendo essa missão, compreender que ele estava lidando com alguma coisa muito mais sutil, alguma coisa que ele não via e que ele não tinha ainda elementos científicos para comprovar materialmente, mas que pela experimentação e pela repetição dos fenômenos, ele podia garantir que havia ali, sim, alguma coisa que ele chamou de energia vital, alguma coisa que ele chamou de espírito imaterial da substância, e essa alguma coisa, liberada da substância a partir das dinamizações, seria capaz de promover mudanças sutis no indivíduo, levando-o a recuperar a saúde física, a saúde emocional, a saúde psíquica, a saúde mental. Então, a obra de Hahnemann não é apenas a de inventar remédios. A obra de Hahnemann
ultrapassa as fronteiras dos séculos, porque nós ainda teremos avanços de conhecimento que hoje nós ainda não temos, que nos mostrarão de forma mais palpável o quanto a homeopatia é efetiva, é eficaz, faz de fato uma diferença em relação à nossa recuperação física, psíquica, emocional e material, refletindo-se no corpo físico. Então, é esse espírito que se manifesta ao longo do trabalho de Kardec, de compilar informações para compor a obra do Pentateuco, dos livros básicos doutrinários. Então, esse espírito se apresenta em 1863 em algumas mensagens. E uma das mensagens que ele traz é o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E é esse item que nos faz refletir sobre a importância e a responsabilidade que nós temos diante das nossas escolhas e atitudes. Porque Hahnemann vem chamar a nossa atenção que a ideia de que nós não temos como mudar a natureza orgânica nossa é falsa. Então, ele começa dizendo que a ideia é falsíssima, de que o homem não precisa se esforçar para se corrigir, porque é impossível mudar a natureza dele. E isso é uma inverdade, é uma mentira. Isso, na verdade, como ele vai falando, é uma consequência do nosso orgulho. Nós orgulhosamente dizemos que fazemos tudo o que podemos para nos modificar. E, na verdade, muitas vezes, estamos muito mais acomodados. Pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim desde jovem, como é que agora, já com uma idade mais avançada, eu vou conseguir mudar a minha natureza? Esse é o meu temperamento. Nós usamos subterfúgios a partir de conceitos, palavras do nosso vocabulário, na verdade, para enfeitarmos uma grande falta de vontade de fazermos mudanças reais e profundas. E é muito interessante, porque quando muitas vezes nós nos propomos a fazer tratamentos com homeopatia, nós dizemos assim, mas precisa responder esse monte de pergunta que o médico homeopata está fazendo sobre como eu era quando criança, como eu era quando adolescente, o que me incomoda, o que me traz felicidade, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me comporto diante de determinados tipos de situações emocionais, o que me encoleriza, o que me alegra, o que me entristece. Por que tudo isso? Por que esse médico não pergunta logo de uma vez aonde dói e não passa logo um remédio para dor? Porque aí nós estamos tentando alopatizar a homeopatia. A alopatia é essa medicina que nós conhecemos, que tem um remédio para unha encravada no dedão do pé direito e um remédio diferente para unha encravada no dedão do pé esquerdo. Que nós procuramos um especialista e ele nos passa uma medicação
que conserta um órgão e desconcerta 3 outros. E aí nós precisamos procurar outros especialistas para consertar aqueles 3 outros órgãos desconcertados pelo primeiro. Esse é o pensamento da alopatia. Cada compartimento sendo tratado como se fosse isolado. Não estou falando de maneira categórica, como uma verdade absoluta, mas, de modo geral, essa é uma grande dificuldade que os pacientes relatam no tratamento alopático. É que, muitas vezes, um remédio que vai consertar um determinado tipo de problema apresenta efeitos colaterais, efeitos adversos, efeitos contrários em relação a outros órgãos. E isso gera um acúmulo de medicamentos e um acúmulo de uma série de alterações orgânicas. Mas quando nós vamos para a homeopatia, os órgãos são importantes, porém não são eles que determinam. Existe uma energia que agrega esses órgãos. E é essa energia, chamada por Hahnemann de energia vital, e que, na verdade, tem diferentes denominações em diferentes interpretações da nossa natureza imaterial. Então, é essa energia que tem a ver com a nossa vida mental, com a nossa vida psíquica, com a nossa vida emocional, com o nosso comportamento emocional. É esse imaterial que a medicação homeopática modula, que a medicação homeopática vibra, que a medicação homeopática transforma, porque ela dá um start. E muitas vezes nós percebemos que um estado emocional que nós vínhamos alimentando há um tempo, quando tomamos uma determinada medicação homeopática, nós começamos a perceber que é necessário mudar de faixa mental, sair daquela zona de repetição viciosa de determinados tipos de comportamentos mentais e emocionais e partirmos para um outro tipo de comportamento, de postura emocional e mental. Então, quando Hahnemann fala para nós que nós não podemos acreditar que a causa primordial da cólera, por exemplo, está no corpo. Que se um espírito pacífico habitar um corpo colérico, ele vai se tornar colérico porque o corpo é colérico. A forma de manifestação é do espírito. Um espírito colérico num corpo com baixa energia, um corpo que seja mais debilitado, um corpo que não dê a ele a capacidade de exprimir de maneira mais potente a sua cólera, ele de qualquer forma vai ser encolerizado, ele vai ser colérico. No mínimo, ele vai ser colérico nos seus pensamentos. No mínimo, ele vai ser colérico nas emoções que ele vai alimentar e nas vibrações. E é muito interessante quando nós lemos diferentes livros psicografados, ditados pelos espíritos de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros, que descrevem de maneira bem detalhada a observação de encarnados apresentando estados de adoecimento material, físico. É muito interessante quando nós encontramos lá a descrição, por exemplo, de elementos microscópicos, como pequenos vermes negros na topografia, na região do fígado, que se manifestavam ali cheios de energia porque comiam aquele produto vibratório negativo produzido pelo temperamento, pelo tipo de pensamento, pelo tipo de emoção nutrida por aquela pessoa, por aquele encarnado. Então, quando nós lemos tudo isso, nós achamos tudo muito fantástico, muito bonito,
é muito agradável ler romances, histórias, mas nós precisamos aprender a trazer essas histórias para o nosso dia a dia. Na medicina tradicional chinesa, faz-se a correlação entre as emoções e os órgãos. E o órgão que é trabalhado e nutrido, ou melhor, desgastado na emoção da cólera, da raiva, é o fígado. Então, quando nós pensamos em Hahnemann, estudando a homeopatia, nos chineses criando todo o conjunto da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, dos meridianos no corpo, nós temos que entender a espiritualidade superior atuando dentro desse contexto e nos abrindo os olhos para uma realidade espiritual, para uma realidade vibratória, vibracional, que ultrapassa o nosso conhecimento orgânico, material, exclusivo. Então, a ideia de Hahnemann, no item 10 do capítulo 9, é nos alertar para o fato de que usarmos o corpo físico como justificativa para mantermos estados emocionais, mentais, vibratórios, negativos, que recorrentemente atordoam e atormentam a nós mesmos, é nos tornarmos candidatos ao adoecimento orgânico físico no futuro. Claro que, levando em consideração a reencarnação, podemos dizer, mas eu sou uma pessoa sem cólera, uma pessoa pacífica, e, no entanto, apresento um problema no meu fígado. Provavelmente, em outras vidas, nós não conseguimos ser tão pacíficos assim. Se nesta já conquistamos esta capacidade, esta resiliência e esta capacidade de sofrermos agressões e não revidarmos à altura, de sermos muitas vezes contrariados e não nos sentirmos absolutamente irritados por isso, de termos uma série de contrariedades ao nosso redor acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, e ainda assim nos mantermos pacificados internamente, precisamos lembrar que estamos aqui muitas vezes exatamente para refazer passos. E muitas vezes a doença orgânica é uma forma de nos chamar a atenção para a necessidade ainda de modificações mais profundas no nosso jeito de interpretar, de viver, de agir, de fazer em relação à própria vida no nosso entorno. Então, quando Hahnemann nos fala, lá no capítulo 9, no item 10, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros tipos de vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, olha como esse espírito nos traz a ideia de que nós somos responsáveis pelo nosso adoecer e nós podemos nos curar. Quando Hahnemann trabalha conosco os conceitos filosóficos da homeopatia, de que nós podemos buscar o tratamento a partir do semelhante, aquela substância que numa pessoa sem sintoma nenhum, chamada de homem são, que é uma pessoa sem sintoma nenhum, quando ela toma aquela substância, ela apresenta algumas reações. Essas reações são catalogadas como sintomas. Quando eu encontro um paciente que apresenta aquelas alterações, aqueles sintomas, eu pego aquela substância dinamizada,
aquela substância preparada energeticamente, aquela substância liberada na sua forma mais sutil, de energia, de vibração, quintessenciada, e eu aplico essa substância nessa forma a essa pessoa. E assim eu estou oferecendo o semelhante vibracional que vai conseguir, então, se encaixar e vai conseguir fazer com que haja o retorno ao estado de saúde. Tudo isso parece bastante complexo e é, se formos estudar de uma forma detalhada, compreendendo cada razão, cada fração de pensamento. Mas se pegarmos num todo de uma forma mais global, como um cenário maior, vamos perceber que faz sentido. E, principalmente, faz sentido quando nós colocamos lado a lado a doutrina espírita. Então, estudar os conceitos filosóficos homeopáticos, estudar os princípios terapêuticos da homeopatia, tendo a doutrina espírita ao lado, se torna muito mais fácil, no sentido de que a doutrina espírita também nos aclara. Quando a doutrina espírita nos fala que nós temos um corpo sutil, que é matéria, mas é uma matéria tão sutil que ela se torna uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria quase não material, uma matéria tão sutil que nós não temos ainda instrumentos capazes de nos dar a ideia correta, concreta, do que significa essa matéria tão sutil. Mas quando nós pegamos esse conceito do perispírito, do campo, da psicosfera, do campo psíquico que nos cerca, do campo vibracional que temos, que mudamos de acordo com o estado de humor, que mudamos de acordo com os pensamentos que nutrimos, quando nós compreendemos isso com Kardec e nós olhamos o que Hahnemann fala sobre o tratamento homeopático, tudo se aclara de uma forma muito mais tranquila, é muito mais inteligente a explicação do que qualquer outra. Não existe nada fantasmagórico, nada excepcional, milagroso. Não existe nada fora da natureza humana, nada fora do lógico, nada fora do compreensível por nós. Agora, por outro lado, Hahnemann nos fala da nossa responsabilidade, porque o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Então, Hahnemann termina esse item nos dizendo que nós podemos nos corrigir. Se nós hoje somos viciosos, amanhã nós podemos ser virtuosos. Claro que esse amanhã é um amanhã do espírito. Não é o amanhã deste corpo físico. É o amanhã do espírito. O amanhã de quem tem todo o tempo das eras pela frente. De quem pode começar hoje um processo, sabendo que ele não será interrompido pela morte física. Eu posso, nessa encarnação, começar a me modificar aos 88 anos de idade e desencarnar aos 89. O processo de mudança, o processo de transformação, o processo de aprendizagem, o processo de crescimento espiritual apenas começou. E ele vai persistir, ele vai prosseguir após
o meu desencarne. Então, a doutrina espírita nos dá uma dimensão para o tratamento homeopático muito maior, porque muitas vezes na homeopatia, o que Hahnemann preconiza, fala, é que o médico precisa dar conforto ao paciente. Que às vezes a cura é uma morte com menos sofrimento, com menos angústia, é uma morte em que você chegue a ela, ou que ela chegue ao seu corpo físico, de maneira pacífica, de maneira tranquila, de maneira que você parta sabendo que está deixando aqui apenas um corpo, mas que você, ser espiritual, permanece, continua. E o seu processo evolutivo continua e permanece. Essa é a grande questão. Então, tomar uma medicação homeopática, muitas vezes, pode não significar a cura do meu corpo hoje. Mas tomar uma medicação homeopática pode significar o início de processo de reequilíbrio do meu perispírito nesta vida, para que, ao desencarnar, eu mantenha esse processo em andamento, me reequilibrando emocional, psiquicamente, espiritualmente, e então, na minha próxima encarnação, eu consiga elaborar um corpo físico mais aprimorado, com menos doenças, com menos alterações. Então, eu vou ter mais saúde. Então, a homeopatia vai conseguir ajudar nesse processo. Claro que nós estamos falando de todo um processo vinculado à questão espiritual. E aí é a nossa vontade. Todos nós temos em nós a cura de nós mesmos, porque todos nós podemos identificar onde erramos e o que precisamos mudar para acertar. Claro que também não estamos dizendo que tudo isso é fácil ou simples, ou que acontece simplesmente estalando os dedos. O que nós precisamos entender, que os espíritos estão nos dizendo, é que é possível, sim. E mais, é urgente. É urgente porque o planeta está sofrendo mudanças. E quando o planeta sofre mudanças, a população que mora no planeta precisa mudar também. E se a população não muda, ela é mudada para outro local onde fique tudo mais harmonizado. Se eu estou num patamar vibratório de cólera, de briga, de desentendimento, eu não posso ficar no meio de pessoas pacíficas, que meditem, que tenham um falar mais tranquilo. Não nos iludamos com a fala mansa, que muitas vezes é só a capa de cordeiro sobre o lobo. Nós temos que fazer essas mudanças internamente. Muitas vezes, aquele que se encoleriza, que se mostra de uma forma incisiva numa reação, está promovendo um esforço interior imenso de mudança, de controle, de busca de um outro padrão vibratório emocional. E aquele, às vezes, que não fala nada, que aparentemente está tranquilo, está, na verdade, acomodado e não faz por onde se modificar. Então, tudo isso é muito pessoal. A homeopatia é individualizada. Nunca se deve dar homeopatia
uns para os outros como se fosse dipirona para dor. Ah, toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu tomo dipirona e a dor de cabeça passa. Então, quando alguém chega para mim e diz estou com dor de cabeça, eu pego dipirona e dou dipirona para essa pessoa. Na homeopatia, a idealização terapêutica não se faz dessa forma. A Sandra tem um padrão de comportamento, tem um padrão de emoção, tem um padrão de pensamento, tem uma maneira de reagir, de interagir, de ser, de perceber o mundo. A percepção de mundo é da Sandra. Então, nós vamos buscar o medicamento que se mostra mais próximo desse padrão de interação que a Sandra apresenta, para tentar fazer com que ela se harmonize e consiga passar para um outro momento, para um outro padrão de comportamento. Então, Hahnemann, além desta mensagem, deu algumas outras poucas mensagens. E, inclusive, na Revista Espírita de março de 1863, está lá também uma outra mensagem, onde ele o surgimento de uma nova medicina no futuro do homem. Uma medicina que vai conseguir considerar a espiritualidade de cada indivíduo, que vai conseguir considerar esse aspecto imaterial do ser, que se traduz na própria matéria. Então, muitas vezes, nós espíritas nos perdemos um pouco em algumas considerações, porque tentamos juntar alguns conhecimentos. Então, mas e essa coisa do signo, da astrologia, e essa coisa da medicina chinesa, e essa coisa da medicina indiana? É muito importante que nós compreendamos que os diferentes aspectos do conhecimento vão se revelando ao homem de acordo com o nível de maturidade espiritual que esse homem apresenta. E que todos esses conhecimentos são conhecimentos. E por isso mesmo não são inúteis ao ser humano. Porém, é muito importante que nós não consideremos uma verdade plastificada que vai ser a verdade para todo mundo em todos os tempos. A verdade se apresenta de acordo com o momento da humanidade como uma parte do conhecimento que é o conhecimento final e que muitas vezes nós ainda não temos maturidade para compreender. Então, na medicina hoje, já existem estudos falando de moléculas emocionais, que são neurohormônios, substâncias produzidas no nosso cérebro, produzidas em alguns lugares do nosso organismo, que são responsáveis pelas manifestações emocionais do nosso corpo. Então, nós temos lá alegria, tristeza, depressão, bom humor, mau humor, e temos diferentes substâncias produzidas, serotonina, dopamina, ocitocina e diferentes outros nomes. E é muito importante que nós compreendamos que essas descobertas científicas são válidas, são necessárias e importantes e somam no final com essa grande realidade que a doutrina espírita traz para nós, a de que somos espíritos temporariamente num corpo de carne. Então, enquanto estamos aqui, temos que zelar pelos corpos físicos
e temos que aproveitar a oportunidade que esses corpos nos dão para evoluirmos. Porém, sempre nos lembrando de que não somos o corpo, estamos no corpo. E que, por isso mesmo, muitas manifestações no corpo são expressões espirituais. Então, é lá, na verdadeira fonte, na verdadeira causa, é lá, na origem do problema, que eu preciso atuar. Mais de uma vez, Dr. March, espírito, médico homeopata de renome na nossa cidade de Niterói, médico homeopata que curou e tratou milhares de pessoas e que sempre repetia que é importante que nós tenhamos maior consciência da responsabilidade que temos sobre a nossa própria saúde e que é no perispírito que precisamos atuar. Então, tudo que pensamos, tudo que nutrimos, tudo que desejamos, tudo que sonhamos, vai ficando conosco, indelevelmente marcado no nosso perispírito, no nosso campo vibratório, no nosso campo psíquico. É aí que os obsessores se alimentam muitas vezes e entram, nos subjugando, nos mantendo ali ligados a eles, porque nós não mudamos o padrão de pensamento. Então vamos ao grupo espírita, tomamos passe, tomamos água fluidificada, pegamos receita espiritual de homeopatia, receita mediúnica, fazemos uma série de atitudes externas, mas não adotamos um padrão de mudança comportamental mental. Podemos, por fora, estar caiados, como sepulcros, mas cheios de podridão por dentro. Essa é a grande questão da mensagem de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. É de que nós não podemos nos esquecer de que por dentro é que nós devemos nos limpar, nos transformar. Muitas vezes os problemas orgânicos não têm condições de serem modificados, já estão constituídos, consolidados em nós, porque trazemos isso de outras vidas, como marcas perispirituais profundas que se manifestam na carne, no corpo físico. Então não vamos conseguir fazer essa mudança no nosso corpo físico muitas vezes. Para terminarmos, vamos lembrar da história da cura real, uma mensagem que nos conta que aquela jovem que era paralítica buscou Jesus através de muitos sacrifícios, de muitas situações e conseguiu. Ela conseguiu chegar até Jesus de alguma forma. E Jesus conversou com ela. E Jesus deu a ela todas as razões para ela se sentir grata, para ela se sentir bem. E o corpo continuou paralítico, o corpo continuou com as limitações, mas a atitude espiritual, mental, vibratória dessa jovem mudou completamente. E ela passou a consolar, a confortar, a auxiliar outras pessoas em nome de Jesus e ser também uma replicadora do Evangelho de Jesus na época em que ele passou pela Terra. Que nós, apesar de todas as nossas dificuldades físicas, nos lembremos disso e tenhamos o cuidado de pensar que ainda que o nosso corpo físico tenha limitações, adoecimentos, questões físicas que nos imponham dificuldades extras
que nos imponham limitações, nós não estamos desprovidos da vontade, que é a principal ferramenta de modificação espiritual. É a principal ferramenta que nos dá a certeza de que nós podemos, sim, ser felizes, ser deuses, transportar montanhas e todas essas outras questões que Jesus levantou no Evangelho, como a nos dizer, somos filhos de Deus. E por isso mesmo estamos fadados a ser bons, evoluídos, felizes. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma noite de paz. Muito obrigada. Muito obrigada, amiga. Uma boa noite para você. Sempre muito bom ouvir você falar, Sandra. Muito bom. Sou sua fã, sabe disso, né? Então, nosso amigo Hélio teve uma reunião agora, então nos pediu para fazer o encerramento. Vamos fazer, então, a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos, então, fechar nossos olhos. Vamos mentalmente nos encaminharmos para a Câmara de Passes. Quem está à porta para nos atender é o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos dá um abraço carinhoso e nos recomenda o lugar a sentar. A equipe de passes, tão carinhosa também, já está a postos. E ao início da prece do Dr. Bezerra, eles iniciam a ação do passe. Dr. Bezerra eleva o pensamento ao divino amigo Jesus e pede que, através dessas mãos generosas que nos aplicam o passe nesse momento, possam penetrar em nosso corpo espiritual, físico, as energias benéficas que emanam da farmácia divina. Essas medicações vão passando pelos nossos centros de forças, vão restabelecendo a harmonia, vão restabelecendo a paz, e nós nos sentimos muito bem, muito aliviados. O médico Jesus envia através dessas energias as substâncias necessárias para o nosso refazimento físico, espiritual, mental. Ao término do passe, nos é servida a água magnetizada. E ao depois bebê-la, nós reunimos corações e pensamentos para a irradiação. Rogamos ao divino amigo Jesus que abençoe a toda a nossa humanidade tão sofrida, a toda essa humanidade ainda tão pequena no caminhar evolutivo, que ele possa, através dessas vibrações amorosas que dele emanam, envolver cada irmão, cada um que sofre. Rogamos também a Jesus pelos irmãos cujos nomes estão em nossos cadernos e pastas da Casa de Batuíra, para que eles, em seus lares, nos hospitais, onde estiverem, também possam receber esses fluidos benéficos, reanimando a saúde. Agradecemos ao divino amigo Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, esse momento tão importante para nós, espíritos imortais. Agradecemos a Jesus e rogamos que permaneça conosco, que envolva a todos nós
a todos os nossos familiares, nossos lares, a todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse momento. Que Jesus possa abençoar a todos e possa permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez a você, Sandra. Muito bom ouvir você falar com tanta veemência, passando para nós o seu conhecimento. Muito bom, muito obrigada de coração. Agradecemos a todos os que compartilharam conosco esse momento de palestra. Lembramos que amanhã estaremos juntos novamente, no momento da oração, e que nós possamos ter uma noite abençoada de paz. Uma boa noite a todos, queridos. Fiquem com Deus.